Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu chamo-me Alexandra Baluga, sou ilustradora e também sou autora de livros infantis juvenis. Aqui neste canal eu falo sobre a importância da leitura na educação infantil. O tema que vos trago hoje é: será que o monstro deve aparecer nas histórias infantis? Eu trago-vos hoje este tema porque por vezes cruzo-me com livros infantis que têm uma linguagem, uma escrita demasiado infantil. E então achei que era importante trazer-vos este tema. É assim, há milhares de anos, quando começaram a ser contadas as histórias, os contos, não havia uma distinção entre contos para crianças e contos para adultos. A comunidade juntava-se e as histórias eram contadas oralmente para toda a comunidade. E geralmente o orador depois adaptava a história consoante as necessidades da comunidade, consoante a evolução da sociedade. Por isso é que nós observamos diferentes versões, por exemplo, dos contos de fadas. Por exemplo, no caso da história do conto de fadas da Cinderela, que nós conhecemos muito bem, nas histórias mais remotas, por exemplo, havia ali aquela passagem em que o príncipe experimenta o sapato da Cinderela às meias irmãs, e nas histórias mais remotas as meias irmãs acabavam por sangrar os seus pés, porque tinham os pés muito grandes em relação ao sapato. E, por exemplo, esta parte da história foi omitida, foi alterada em relação à versão que nós conhecemos atualmente. A partir do século XVII começou a haver esta adaptação dos contos ao público infantil e começaram a ser criadas histórias exclusivamente para o público infantil, o que foi um passo muito importante na educação infantil. É muito importante que as crianças tenham acesso a histórias que as divirtam, que as façam rir, que também as façam aprender coisas novas. Quando falo aqui aprender coisas novas, pode ser na área da ciência, na área da biologia, na área da tecnologia, na área da astronomia. Mas também é muito importante que as crianças tenham acesso a histórias que falem sobre os dilemas, sobre a essência humana. Por exemplo, o confronto entre o mal e o bem é algo que faz parte da experiência humana. Os monstros com que a criança poderá ter contacto durante a infância através de histórias irão ter outras formas quando ela já for adulta. Poderão depois ter a forma de um chefe, de alguém com quem ela se cruza na rua. Então é muito importante as crianças terem logo contacto com este tipo de monstros. Isto porquê? Porque deste modo vão ter acesso, vão começar a conhecer os seus medos, que vão diferir de criança para criança, e depois vão começar a compreender que é necessário que estes monstros sejam destruídos, sejam ultrapassados. Essa é a única forma delas serem as heroínas das suas vidas. É haver esse confronto e conseguirem-no superar. Por isso, talvez esteja na altura de incluir na biblioteca de cada família livros que falam sobre esta questão do confronto entre o bem e o mal, que expliquem à criança que o mal faz parte da vida. Aliás, que o bem só é valorizado porque existe o oposto, que é o mal, assim como a luz só é valorizada porque existe o oposto, que é a sombra. Se a criança não tiver contacto com este tipo de histórias, terá maior dificuldade em integrar o mal que existe em si, que existe em todos os seres humanos e que não pode ser rejeitado, deve ser aceitado, assim como a integrar em si o mal que existe nos outros, em integrar, em aceitar e em ultrapassar. Caso, não é, este mal seja um obstáculo no seu caminho da felicidade. Se este vídeo vos fez sentido, peço que escrevam um comentário. E se tiver alguma sugestão para o canal, peço também que escrevam aqui nos comentários. Adorei estar aqui convosco este bocadinho e até ao próximo vídeo. Muito obrigada e beijinhos!